Atos, capítulo de número 4. Gostaria de convidar-vos a acompanhar esta leitura e também a explanação da palavra que o Senhor nos tem para esta hora. Mas a todos os irmãos que estão em casa ou em qualquer lugar conectados conosco, também nosso boa noite, sejam bem-vindos e participem conosco do culto e da palavra. Vamos ler então Atos capítulo 4, a partir do verso 31 e verso 32. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comum. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos queridos, o tema para reflexão nossa e receber do Senhor a palavra, o Espírito Santo, o capacitador da igreja do Senhor Jesus Cristo, aquele que capacita cada um de nós para os ministérios, seja qual for, na causa do Senhor. Nós iniciamos o culto, louvando a Deus com cânticos que nos levaram a pensar, que os nossos joelhos se dobram diante do Senhor para adorá-lo, que nos levou a meditar e refletir sobre as nossas lutas que vêm até nós contra o pecado, contra as mazelas deste mundo. Cantamos que precisamos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, e que dele nos revestimos para exercer o nosso ministério, mas todas estas verdades tornam-se significativas em nossas vidas quando, cheios do Espírito Santo, atuamos para a glória de Deus, nosso Pai. Então é sobre isso que quero nesta noite convidar-vos a pensar junto, porque tudo isto é possível quando estamos cheios ou alcançados pelo Espírito Santo para a pregação e testemunho da salvação que o Senhor nos deu. Espírito Santo, aliás, é um tema que por muito tempo as igrejas, principalmente dos movimentos de 1965 para cá, as igrejas chamadas históricas pareceram esquecer esse tema, exatamente pelo movimento que se levantou nos anos 60, do movimentos pentecostais. Mas nós precisamos entender e compreender que o Espírito Santo é para todas as igrejas, é para todos os servos, é para todos que, alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, têm o Espírito Santo habitando no seu coração. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, é a pessoa de Deus manifestada a nós, e isto desde a criação, na linguagem do próprio Deus,
quando criou todas as coisas, e principalmente no momento em que o homem foi criado. Façamos o Espírito Santo. Vamos perceber também no Velho Testamento a ação do Espírito Santo de forma pontual na vida de pessoas, capacitando-as de maneira específica para algumas atividades no reino do Senhor diante do povo de Israel. O Espírito Santo era capacitador de homens de Deus para a realização de tarefas. Vamos citar aqui 2 exemplos, mas temos tantos outros. O exemplo de Bezalel, que foi escolhido para ser o artífice que ia confeccionar os objetos que seriam colocados, postos no tabernáculo para o louvor ao Senhor, conforme está escrito em Êxodo capítulo 31, versos 3 a 5. E enchi do Espírito Santo, e o enchi do Espírito Santo e de habilidade, de inteligência e de conhecimento para as obras, não é? De confecções dos objetos necessários para o tabernáculo. Podemos destacar também aqui o exemplo de Sansão. Sansão foi cheio desse Espírito para realizar prodígios, como está registrado em Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele venceu lutando contra um leão. E depois nós conhecemos a história de Sansão, como ele foi usado pelo Senhor também em favor de Israel, embora passando por momentos difíceis. Mas outras experiências nós podemos identificar no Velho Testamento. Mas o Novo Testamento, irmãos, é sem dúvida mais enfático quando nos fala a respeito do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo no Novo Testamento é principalmente a expressão do ministério do Senhor Jesus, da aprovação do ministério do Senhor Jesus, quando no seu batismo, né, o Espírito Santo estava ali confirmando, e ali estava a presença do Filho, do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, quando pousou sobre ele, e a voz de Deus disse: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E Jesus então, depois, dizendo aos discípulos a respeito do ministério do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo era aquele que estaria, ou que o representaria diante da igreja dele, do povo dele, quando diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, irmãos, é diferente pensar no Espírito Santo no Novo Testamento em relação ao Velho Testamento, porque no Novo Testamento nós percebemos que o Espírito Santo habita nos corações de todos os crentes, não apenas em ocasiões específicas, mas todos os crentes, todos que recebem a salvação, recebem do Senhor o Espírito Santo. João 14, verso 16 a 18, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vos concederá o Espírito Santo, o Espírito do consolo, a fim que esteja com vocês, esteja convosco. E Ele é o Espírito da verdade, o Espírito do conhecimento, o Espírito que há de conduzir. Então, o Espírito Santo de Deus precisa ser um assunto que nós, enquanto educadores cristãos, enquanto pregadores da palavra, enquanto líderes da igreja do Senhor, enquanto pastores, enquanto oficiais na igreja e enquanto crentes, membros da igreja do corpo de Jesus, entendamos que a capacitação do exercício de nossa fé e nosso ministério vem do Espírito Santo de Deus, é dado por Deus através do seu Espírito. O texto que lemos está no capítulo 4 de Atos. Esse texto faz parte de um cenário importante. Está logo depois do capítulo 2, quando houve aquele momento da manifestação do Espírito Santo de Deus. E agora no capítulo 4, Atos capítulo 4, vamos encontrar aqui
um cenário importante. João e Pedro e João, estavam indo ao templo para a adoração, para a oração. Ele, ao chegar no templo, depara-se com uma pessoa, um homem, que estava à porta do templo, pedindo esmola, e aquele homem foi curado da sua enfermidade, e ficou de pé, e estando de pé, glorificou ao Senhor, e deu testemunho de que Jesus Cristo era poderoso para atender às suas necessidades, não mais financeiras, mas agora também tendo o seu corpo curado e tendo a sua alma também liberta. Pedro e João, então, depois do caso da Porta Formosa, lá no Sinédrio, por causa exatamente deste acontecimento, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, eles puderam fazer algumas declarações. A primeira declaração que Pedro fez, juntamente com João, tomados e capacitados e fortalecidos pelo Espírito de Deus, a primeira declaração, depois de dizer àqueles que ali estavam, de que eles estavam trabalhando e aquilo que acontecera com aquele homem, fora a obra de Deus, por meio de Jesus, através de Jesus na vida daquele homem, que em nenhum outro há salvação. Somente o Espírito de Deus nos capacita para ter esta certeza, e somente o Espírito de Deus nos dá a coragem, a ousadia de dizer ao mundo que não há salvação se não for por Jesus, como é o tema e a divisa de nossas missões nacionais. Então, irmãos, nesta coragem do apóstolo Pedro e João, eles puderam, diante do confronto que estavam recebendo daqueles homens, daquelas autoridades, dizer: não podemos deixar de falar, não podemos deixar de anunciar. Irmãos, nós temos sido confrontados neste tempo por muitas coisas, que às vezes nos tentam impedir de continuar, de falar, de ensinar. E nós, enquanto educadores, enquanto pregadores, enquanto evangelistas, enquanto testemunhas do Senhor, como Pedro e João, precisamos ter a mesma ousadia, capacitados pelo Espírito, dizer: não podemos deixar de falar. E seguindo o texto do capítulo 4, o cenário nos mostra que o Espírito Santo deu a visão da comunhão para os primeiros cristãos, versículos 23 a 31. Percebemos a vida da igreja movida pelo Espírito Santo do Senhor, versículo 31, e todos foram cheios do Espírito, e por estarem cheios do Espírito, era o coração daqueles que criam, havia unidade na igreja. Portanto, à luz desta experiência dos irmãos, lá em Atos 4, o que podemos dizer é que o Espírito Santo é aquele que capacita a igreja, é aquele que capacita o crente e dá-nos a capacidade de fazer a obra. Portanto, irmãos, que significado, que diferença existe, ou podemos contemplar e perceber a vinda do Espírito Santo, que diferença fez àqueles irmãos que estavam ali presentes em Atos 2, no dia de Pentecostes? Que relevância nós podemos identificar na vida daqueles irmãos, quando estiveram presentes ali? Você não pode se esquecer de que, a esta altura, Jesus Cristo já tinha despedido dos seus, já tinha prometido para eles que estaria com eles, mas pareciam esquecidos de toda a promessa, da presença do Senhor com eles, e estavam com o quê? Amuados, entristecidos, enfraquecidos e fracos, confusos, amedrontados, e se tornaram ali então, naquele momento, poderosos e destemidos pregadores, porque obedeceram à voz do Senhor também, mesmo
diante daquela circunstância, mas ficaram em Jerusalém e esperaram que do alto pudessem ser revestidos. Então assim foi, e puderam sair dali, e com a sua voz, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus naquele dia de Atos 2, dia do Pentecostes, quando milhares e milhares, 3 mil almas se convertem, e foram batizadas porque receberam a Jesus. A igreja, irmãos, a igreja toda é comparada a um corpo. A cabeça deste corpo é Jesus, e cada um de nós é membro deste corpo, e que temos diferenças entre si, mas capacitados pelo Espírito Santo juntos, mesmo diferentes, podemos fazer a obra. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9. A um é dado pelo Espírito, ou seja, quem é que concede os dons, a capacidade de fazer? O Espírito Santo, que nos enche da palavra de sabedoria e entendimento. É o Espírito Santo do Senhor que nos enche do conhecimento da palavra, do entendimento da palavra, do discernimento da palavra, da coragem de anunciar a palavra. É o Espírito Santo, dando-nos a capacidade de realizar a obra enquanto servos do Senhor, operando em qualquer que seja a área da igreja, educação cristã, evangelismo, música, qualquer que seja ela. O Espírito Santo é aquele que assegura que a igreja é plenamente equipada para a sua tarefa, irmãos. A tarefa que a igreja precisa realizar enquanto aqui, neste tempo que o Senhor nos permite estar, somos equipados pelo Espírito Santo para realizá-la. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, principalmente no cumprimento da missão da igreja, do exercício da edificação dos crentes, da evangelização e também para que vidas sejam ganhas para Jesus. O Espírito Santo é aquele que ensina a igreja. Deus é aquele que nos ensina através do Espírito. Nós podemos ser usados como bons professores de escola bíblica dominical, ótimos professores nos nossos seminários, pregadores, aqueles que ensinam a palavra. Mas se nós não buscarmos no Espírito Santo o ensinamento da palavra de Deus aplicadas às nossas vidas, enquanto líderes da educação cristã, enquanto pregadores, enquanto ministros da palavra, não haverá sentido algum. Então é o Espírito Santo que ensina a igreja. Todos os crentes, irmãos, todos, líderes, pastores, educadores, todos, qualquer que seja o cargo que ocupamos, qualquer que seja a tarefa que realizamos, daqui a pouco vamos estar elegendo líderes para o ano que vem. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus chamar a sua vida, e se coloque diante do Senhor, porque Ele vai lhe ensinar como fazer. Mas como Ele ensina? À luz do estudo da palavra. Não cai assim de qualquer jeito. Então, crente precisa ler a Bíblia, precisa aprender da palavra, e é o Espírito Santo que nos ajuda no entendimento da palavra do Senhor, e no entendimento do papel de cada um de nós na atuação dos nossos ministérios. É o Espírito Santo de Deus. A igreja, irmãos, para este tempo, não pode ignorar o que tem aprendido no passado, das experiências do passado, dos líderes do passado, dos irmãos apóstolos, da igreja primitiva, ao decorrer dos nossos aprendizados, com os nossos líderes do passado, com os nossos pais. E não podemos nos esquecer dos nossos aprendizados do passado, porque são esses aprendizados aplicados à nossa vida, que nós vamos construir sobre aqueles que estarão sobre a nossa liderança, ou sobre a nossa convivência, aquilo que aprendemos, para que eles também louvem ao Senhor, e juntos possamos louvar ao Senhor.
entendendo que Jesus Cristo e a sua palavra é o grande mestre para a vida da igreja por meio do seu Espírito. E Paulo, irmãos, quando vai escrever aos Efésios capítulo 4, ele vai dizer que Cristo, pelo seu Espírito, é aquele que dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Então é Ele que dá. Pelo meio do Espírito Santo é Ele que escolhe, é Ele que separa. É Ele que capacita e separa para o trabalho na causa do Senhor. É Deus, é o Senhor, por meio do seu Espírito. Ele então dá profetas. Profetas, hoje, são aqueles que transferem e ensinam a palavra de Deus. Isto é profecia deste tempo. É aquele que capacita e envia evangelistas, missionários, que evangelizam, e cada um de nós é um missionário, aprendemos isso ainda há pouco. E é aquele que chama e capacita e envia pastores, mestres. Agora tem um objetivo, porque ele então, por meio do Espírito, chama e capacita, escolhe e envia para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Jesus. Enquanto cada um de nós desenvolve o ministério que o Senhor nos confiou, estaremos realizando com Deus, e através do Espírito Santo, contribuindo para o aperfeiçoamento dos crentes, contribuindo para que o trabalho do ministério seja para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é Ele, o Senhor, que faz e nos dá o seu Espírito, dá o seu Espírito à igreja, a exemplo da experiência dos irmãos lá de Atos 2, o Espírito dá a cada indivíduo o dom necessário para que estes sejam úteis e que possam cumprir o papel vital da sua missão no corpo de Jesus, que é a igreja. Então, queridos, quando nós pensamos na ação do Espírito Santo, nós precisamos pensar à luz do Novo Testamento, pensando em 3 circunstâncias. Primeiro, a igreja primitiva formou-se ou foi formada pelo Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo do Senhor. Quando lemos Atos 2, nós percebemos isto. Atos 2 tem como objetivo falar sobre o derramar do Espírito Santo ao longo da história. A profecia deste derramar se encontra também no Antigo Testamento. Joel capítulo 2 trata do cumprimento desta profecia no Novo Testamento. Atos 2 é o cumprimento de Joel 2. Olha o que está escrito. E observaram, Atos 2, a partir do verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em cada casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha aqui que coisa interessante. É através do poder e o revestimento do Espírito Santo que tudo que realizamos na causa do Senhor impacta pessoas. Caía na graça de todos, e a mesma coisa o Senhor espera da igreja de hoje. E todos os dias, olha aqui, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos.
Se queremos ver pessoas sendo acrescentadas à igreja, sejamos e nos coloquemos diante do Senhor para ser usados pelo Espírito Santo do Senhor no testemunho de nossa fé. O derramar do Espírito Santo foi marcado, irmãos, por diversos nomes do passado, que influenciaram gerações no passado, e que ainda influenciam as nossas gerações, e que nós sejamos aqueles que hão de influenciar gerações no futuro. E ao longo dos anos, estes eventos foram marcados por manifestações poderosas do Espírito Santo na formação da igreja do Senhor Jesus Cristo, e continuando capacitando a igreja. E a presença do Espírito Santo, então, irmãos, na história do povo de Deus, é marcada sempre mesmo, por grande número de pessoas rendendo-se ao Evangelho, transformados por Cristo Jesus, e na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, como o grande e maior evento, manifestação de todos os séculos para a humanidade. Então, como na igreja primitiva, o Espírito Santo esteve presente ali, capacitando aqueles homens para fazer a obra do Senhor, homens e mulheres capacitados ali para fazer a obra do Senhor, o Espírito Santo também, irmãos, atua na igreja no mundo. Ao longo da história da igreja, o Espírito Santo tem atuado na igreja, cada um no seu tempo e na sua história, na sua condição, dentro daquilo que Deus permitiu. O Espírito Santo tem movido a igreja ao longo da sua história, e continua movendo a igreja neste mundo, neste tempo. O ministério do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo é quem nos convence. Esse é o ministério do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado. João 16, 8 a 11. Não há arrependimento sem a ação do Espírito Santo. Não há como se arrepender dos pecados se não for tocado e movido pelo Espírito Santo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então é o Espírito Santo do Senhor que nos convence da necessidade de arrependimento e de mudanças de vida. Eu acho que muitos de nós, eu leio, você lê, a gente ouve as mensagens de um dos grandes pregadores deste tempo, Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, atuando em São Paulo, acho que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, mas escritor de muitos livros, inclusive de comentários bíblicos. Ele, em uma das suas falas a respeito da ação do Espírito Santo na vida do crente e da igreja, ele disse o seguinte: tem havido pouca convicção de pecado em nosso meio, faltam lágrimas de arrependimentos, faltam tristeza por causa do pecado. Olha, queridos, isto é uma grande verdade. O que tem havido, irmãos, é que em muitos faltam lágrimas de verdadeiro arrependimento, e faltam tristeza por causa do pecado. E é exatamente por causa destas coisas que nós temos visto neste século a relativização de tantas coisas importantes para nós, principalmente a palavra de Deus. E o Espírito Santo, irmãos, é quem nos regenera. João 3, 5, verso 8, Tito 3, capítulo 5, Ezequiel 37. O Espírito Santo é livre e Ele faz em nós aquilo que quer. Ele apanha as coisas loucas para envergonhar as fortes. O Espírito Santo é soberano sobre a vida da igreja.
é soberano sobre a vida dos crentes. Ninguém pode deter a atuação do Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo é quem dirige, o Espírito Santo é aquele que fala, o Espírito Santo é aquele que escolhe, é aquele que separa, é aquele que envia quem Ele quer e para onde Ele quer, na igreja que Ele quiser, no cargo que Ele nos permitir. É Ele quem nos envia. É por intermédio do Espírito Santo, irmãos, que nós somos capacitados para realizar a obra. E é por intermédio do Espírito Santo que Jesus Cristo diz que fomos lavados, regenerados e renovados. Tito capítulo 3, verso 5. O Espírito Santo é quem santifica o crente. É Ele que opera em nós o reconhecimento do pecado e a salvação. E agora salvos, somos santificados, edificados pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versos 3 a 6, 2 Tessalonicenses 2, 13, 1 Coríntios 6, 11 e Efésios 1, 4. O Espírito Santo, irmãos, é quem transforma o crente. Olha o texto de 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por onde? Ou por meio de quê? Pelo Espírito do nosso Deus. Então, é o Espírito Santo do Senhor que santifica e edifica a vida de cada crente. É o Espírito Santo, irmãos, que transforma o meu e o seu corpo em templo do Espírito Santo. Por isso precisamos cuidar dos nossos corpos. Então é o Espírito Santo que faz de nós santuário e habitação de Deus. 1 Coríntios 6,19. O corpo dos salvos é templo do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos e do vosso espírito, aqui com letra minúscula, porque está se tratando de nós mesmos, os quais pertencem a Deus. Somos propriedades de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que intercede por nós. É o intercessor espiritual de todos nós. Romanos 8, 26 a 27. O Espírito Santo assiste o crente na sua fraqueza. Assiste a cada um de nós na sua fraqueza. E na mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sim, o Espírito Santo intercede por nós. E o Espírito Santo, irmãos, é que dá a vitória à igreja. É Ele que nos dá a vitória. Gálatas 5, versos 16 e 24. A vitória sobre o pecado, é claro. Principalmente, o Espírito Santo pode crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Só quando se estiver cheio do Espírito Santo é que se pode vencer o pecado que tenazmente assedia-nos a cada dia. Não há como vencer o pecado se não estivermos cheios do Espírito Santo. Portanto, irmãos, é necessário que a igreja do Senhor e que cada crente, capacitados pelo Espírito, ande no Espírito. Nossas ações enquanto ministros, enquanto líderes, enquanto educadores, enquanto crentes, enquanto igreja do Senhor, precisa ser a revelação do Espírito Santo de Deus todos os dias. Andar Espírito é dar testemunho da nossa fé.
Gálatas 5,16, andai em espírito, para que não venha se cumprir a concupiscência da carne. Então, andando no Espírito do Senhor, a concupiscência da carne, sem dúvida, será aniquilada. Portanto, o Espírito Santo presente na igreja primitiva, o Espírito Santo presente na igreja, em todo mundo, em todo o tempo, presente hoje, presente estará até o fim. Mas, irmãos, qual é o desafio da ação do Espírito Santo na igreja hoje? Vamos pensar agora, neste tempo. Qual é o desafio da presença do Espírito Santo na nossa vida enquanto crentes hoje, no nosso tempo? Quantos desafios temos para o tempo de hoje? Eu gosto sempre de lembrar de Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que seriam tempos difíceis. E nós estamos vivendo esse tempo. Mas entendemos que o grande e o primeiro e o grande desafio para a igreja hoje, irmãos, porque a igreja hoje tem às suas mãos a palavra. A igreja hoje tem a sua mão em condições de acessar liderança, capacitação, igreja composta de líderes, de pregadores, recursos presentes na igreja. Então, qual é o grande desafio, irmãos? O grande desafio talvez não seja a falta dos recursos para a igreja, mas o grande desafio para a igreja hoje é a fidelidade a Deus, é a fidelidade à palavra de Deus, é o ser fiel e cumprir aquilo que o Senhor colocou no coração, porque a igreja é aquela que precisa cumprir a sua missão. Quando anda na presença de Deus e movidos pelo Espírito de Deus, seremos movidos pela vontade do Senhor e cumprir a sua missão. Por isso, devemos buscar cumprir a missão do Senhor e fazer a sua vontade. É o que Jesus quis dizer em Mateus 6,33, que devemos buscar fazer primeiro as coisas do reino, porque cada outras coisas serão acrescentadas. Quando a igreja do Senhor Jesus e quando a igreja se submete ao reino e ao comando de Deus, e tem a sua vontade como critério para a igreja, para a vida da igreja, para a sua vida e missão, sem dúvida, esta igreja estará firme, fazendo frente aos desafios da modernidade. Que uma das marcas deste tempo de desafios é a tecnologia. As informações chegam em tempos reais hoje. Nós tínhamos no tempo passado, no início lá dos anos 50 e 60, o surgimento da televisão. E depois vimos o rádio, chegou o telefone. Hoje, irmãos, a televisão está em todas as casas, e cada vez mais modernas. Cada vez mais modernas. O rádio, o telefone. Que dificuldade para se ter uma linha de telefone. Hoje, o telefone está na mão de todos nós. Aí o telefone, inclusive, sofisticado com tantos recursos. Lembra da máquina de fotografia? A gente comprava 12 filmes e ficava, o pastor até falou sobre isso um dia desse, foi? Acho que sim. Ficávamos esperando revelar o filme, e o meu amigo que revelava, ele não tinha pena de mim não, porque ele via no filme que aquela foto ia ficar meia turva, ou errada, ou fora de escola, mas ele revelava assim mesmo. Sobrava talvez 2, 3, o resto era tudo ruim para jogar fora. Mas eu pagava por 12, ficava com 5 boas. Hoje não, você tira a foto, verifica se está bom, deleta e tira de novo. Não é verdade? Então a tecnologia avançada cada dia mais. A internet, irmãos, conectando-nos ao mundo. O que quero dizer com isso? Que com esta tecnologia avançada, como nós temos percebido, além de equipamentos cada vez mais tecnológicos,
neste tempo em que temos um volume de informações imenso, que temos percebido, irmãos, embora muitas informações, mas pouco se sabe realmente de importante, de relevante. Então é fundamental a fidelidade da igreja do Senhor Jesus deste tempo, porque ela acessa tantas informações. São muitos pregadores na mídia. O que é que eles estão pregando? Tenham cuidado, busque discernimento no Espírito, para compreender o que você está recebendo. De outra forma, irmãos, a mensagem anunciada, ela cairá no vazio do excesso das informações. Então, para cumprir a missão neste tempo de desafios, a mim, a você, a nós, a igreja do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina que é preciso que a vida do crente seja missionária, que a vida do crente seja de testemunho, de pregação do Evangelho, de vivência do Evangelho, que o comportamento de cada um de nós, o comportamento cristão, seja semelhante ao de Jesus Cristo, que recusou todas as tentações satânicas, e foi fiel à sua missão dada pelo Pai. E é indispensável, irmãos, que cada um de nós, enquanto crentes e igreja do Senhor, é indispensável sermos submissos ao Senhor e à direção do seu Santo Espírito, como assim foi Jesus. E como Jesus, cada servo do Senhor precisa conhecer a vontade de Deus para vencer as tentações. Mateus 4, versos de 1 a 11. Portanto, queridos irmãos, já caminhando aqui para a conclusão, viver o Espírito Santo de Deus, assim como foi a experiência dos irmãos da igreja primitiva, assim como as igrejas ao redor do mundo, ao mundo afora, desde da igreja primitiva até o nosso tempo, e a igreja do Senhor que ainda há de existir enquanto Jesus não voltar, precisa estar comprometida com a fidelidade ao Senhor. Diante dos desafios deste tempo, buscar discernimento do Espírito e poder para vencer os desafios. A igreja tem que viver para o Espírito Santo e andar no temor e seguir a direção e os cuidados do Espírito Santo. É preciso exercer os dons que recebemos do Senhor, seja para a educação, seja para a evangelização, seja para a música, seja para a pregação, e produzir frutos destes dons, produzir frutos que expressam estar cada um de nós cheios do Espírito. É preciso que a igreja seja capacitada e possa experimentar o avivamento genuíno, irmãos. Você sabe que de algum tempo que a gente ouve falar em avivamento, e muitos acham que avivamento são grandes eventos, eventos até mesmo que fazem muito barulho. Mas avivamento, irmãos, eu não sou contra os grandes eventos, não é isso. Mas avivamento não é isto. Avivamento, irmãos, é vida de oração, é vida de estudo da palavra, crentes na EBD, crentes junto com as suas organizações, crescendo ali, desenvolvendo o seu dom, o seu talento, o seu serviço, na causa do Mestre, comprometidos com a palavra. Aí sim você há de experimentar um verdadeiro avivamento, e vidas através do seu avivamento, da sua força espiritual, através do Espírito Santo, serão acrescentadas à igreja, porque há de ser alcançados pela igreja, através do Espírito Santo, vidas, porque nós vamos viver este Espírito do Senhor, servindo ao Senhor,
e andando no seu caminho. Irmãos, nós vivemos um tempo em que os desafios não são apenas temporais, como estes que falamos há pouco, mas temos percebido também que os desafios são espirituais. E por que os desafios espirituais? É por falta de conhecimento da palavra de Deus, irmãos, e a falta de comprometimento também com os princípios bíblicos. No nosso caso, princípios defendidos por nós enquanto batistas. A falta de comprometimento com os princípios, a falta de comprometimento com a palavra, com a igreja do Senhor. Esse também tem sido o desafio deste tempo. Em uma palestra que estive participando há alguns anos atrás, e essa palestra era sobre a música na igreja, eu ouvi do palestrante uma frase que me marcou: é preciso cantar o que cremos. É verdade. Sabe por quê? Porque a música também é educação cristã. A música ajuda o ministério da educação na igreja, capacitando pessoas a entender. Me lembrei agora de alguns cursos de preparação para vestibular e para concursos, em que os professores dão aula cantando e levando as turmas a cantarem, né? Dando rima à letra da matéria que ele está ministrando. E é verdade, irmãos, quando a gente canta, a gente grava mais. Então nós precisamos cantar mais aquilo que cremos, irmãos. É necessário cantar mais aquilo que cremos. Interessante, lembrei-me então, que tenho visto acontecer nos arraiais evangélicos, nas nossas igrejas, muitos cânticos avulsos. Mas o que nós temos percebido é que muitos desses cânticos avulsos que são cantados não têm comprometimento com a nossa doutrina enquanto batistas, porque são produzidos quase sempre, ou talvez até por maioria das vezes, por pessoas que não são do nosso meio. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, há alguns cânticos, mas graças a Deus a nossa igreja, os nossos irmãos que ministram a música, têm tido este cuidado, não é? Eu tenho percebido alguns cânticos assim, cânticos que pedem e que rogam, é como oração, que o Pentecostes se repita no meio da igreja. Ora, se é para que o Pentecostes se repita no meio da igreja, nós estamos ferindo um princípio de se crer que não é necessário que o Pentecostes se repita para crermos que o Espírito Santo capacita a igreja. Naquele tempo, naquele momento, no momento propício, isto aconteceu, mas não é necessário repetir, porque sabemos que o Espírito Santo do Senhor capacita a igreja, independente dos acontecimentos do Pentecostes. O Espírito Santo marcou a sua presença ali, e a partir dali ele atua na igreja. Então, pensando assim, se eu preciso que o Pentecostes se repita na igreja, para que eu creia que o Senhor capacita a igreja, por que não cantamos que o dilúvio aconteça? Por que não cantamos que o mar se abra? E nós não precisamos que o dilúvio aconteça para crermos no Deus que faz juízo sobre a desobediência, porque a palavra nos diz isso. Nem precisamos que o mar se abra novamente para crer que Deus é aquele que liberta-nos do opressor, do inimigo. É o Deus libertador, não é verdade? Então, se nós não precisamos cantar nem pedir novo dilúvio, nem cantar e nem pedir um novo mar que se abra, é claro que há cânticos, percebam, quando há cânticos que usam esses termos de forma simbólica, ou como se fosse uma metáfora, tudo bem, mas não é assim quando se refere ao Pentecostes. Quando se refere ao Pentecostes, é pedindo que haja exatamente o que aconteceu naqueles dias. Não é necessário. Se você aceitou a Jesus Cristo e recebeu Jesus como seu Salvador,
o Espírito Santo já lhe batizou. Você já é batizado pelo Espírito, já é capacitado pelo Espírito para fazer a obra do Espírito, para que o Espírito de Deus te use como Ele quiser, na educação, na evangelização, na pregação, na música e em qualquer lugar. Então, irmãos queridos, nós queremos concluir citando o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, que são santos do Senhor. Então cada um de nós é templo desse Espírito do Senhor, que habita em nós, para capacitarmos no serviço, seja ele da educação cristã, da evangelização, da música, e cada um de nós crente em Cristo Jesus, desenvolvendo a tarefa do testemunho da nossa fé, e vivendo com fidelidade a palavra do Senhor. Assim acontece, porque somos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, que abramos cada vez mais o nosso coração, para compreendermos a palavra de Deus e sermos usados pelo seu Espírito. Amém? Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, obrigado por este momento, obrigado porque a palavra do Senhor nos mostra o quanto é importante viver o teu Espírito e dar lugar ao teu Espírito para ser usado pelo teu Espírito. Oramos em o nome de Cristo. Amém.
Música